Todos os anos, desde 1965, o Brasil comemora o feriado nacional de Tiradentes. Muitas cidades no Brasil celebram a data de 21 de abril com festividades e eventos em memória ao inconfidente mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Afinal, qual a sua importância para a história política do Brasil e para os reais ideais republicanos restaurados nos últimos anos no país? No interessante artigo A Inconfidência Mineira e Tiradentes Vistos pela Imprensa, a Vitalização dos Mitos, de Thaís Nívia de Lima, a criação e o enraizamento de mitos políticos, como é o caso de Tiradentes, devem ser entendidos na concretude das experiências e das referências sociais que naturalizam a sua aceitação, permitindo sua circulação, seu reconhecimento e facilitando sua apropriação. Os elementos que compõem as representações predominantes da Inconfidência e, sobretudo, de seu Martim, como as ideias de liberdade, coragem, abnegação, sacrifício, patriotismo, são parte integrante das experiências sociais, culturais e políticas da sociedade brasileira desde o século XVIII. Tiradentes desponta como seu símbolo, síntese das ideias das quais o movimento seria o precursor no Brasil. Ele se tornou talvez o personagem mais popular da história nacional, adquirindo contornos heróicos e status de mito político. É verdade que naquele momento, uma parte do ainda incipiente movimento republicano tinha interesse na valorização da Inconfidência como fundadora da República e, por isso, estimulava sua difusão por diversos mecanismos. Também é possível considerar as influências de uma cultura política mais enraizada, de caráter autoritário e personalista, derivada de práticas perceptíveis na longa duração, desde os tempos dos mandos dos potentados locais das áreas de mineração e dos sertões da capitania das Minas Gerais. Não se pode esquecer ainda que os próprios republicanos também eram parte integrante daquela sociedade, compartilhando das mesmas experiências e, portanto, valorizando-as como referências na construção de sua visão da Inconfidência mineira. Joaquim José da Silva Xavier nasceu no dia 12 de novembro de 1746, na fazenda do Pombal, anteriormente município de São João del Rei e atualmente município de Ritápolis, Minas Gerais. Joaquim era dentista, por isso o apelido de Tiradentes. Andava por todas as regiões de Minas e outros estados, conhecendo pessoas de todas as classes, e passou a hospedar definitivamente Minas Gerais após ser aprovado no concurso para militar no posto de alferes da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, a força militar que atuava na capitania de Minas Gerais. Tiradentes, segundo o historiador Dr. Sidney Leite, era considerado um excelente militar, cumprindo tarefas de alta complexidade da época, prendendo contrabandistas e criminosos na Serra da Mantiqueira. O inconfidente mineiro foi tão competente em suas funções e trabalhos que ganhou da coroa portuguesa terras na Serra da Mantiqueira para explorar 11 veios de ouro em um terreno específico no centro de Ouro Preto. As primeiras obras sobre a Inconfidência mineira conflagrada entre 1789 e 1792, liderada por Tiradentes, datadas da segunda metade do século XIX, produziram-se num contexto de disputas entre republicanos e monarquistas, quando, sobretudo os primeiros, buscavam afirmação no cenário político brasileiro como papel significativo na legitimidade do movimento precursor da independência do Brasil e de Tiradentes como seu Martim e herói máximo da nação. Desta forma, a Inconfidência mineira de Vila Rica, hoje Ouro Preto, está muito além de ser uma revolta contra a execução da derrama, uma operação fiscal realizada pela coroa portuguesa para cobrar os impostos atrasados dos povos das Minas Gerais. Os revoltosos, constituídos em sua maioria por grupos intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros, tinham como objetivo a instituição de um sistema de governo republicano. De certo, Tiradentes foi o líder do movimento da Inconfidência. Além disso, foi o divulgador pela sua natureza humana e política, por estabelecer contato direto com muitas pessoas e todas as classes sociais possíveis do século XVIII, das regiões de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, especialmente.
O papel de Tiradentes era de articulador do movimento de revolta, estabelecendo relações políticas e sociais com pessoas de Minas e Rio de Janeiro. Portanto, mais que um líder, foi a figura de comunicação entre o movimento e o povo que sofria as reais penalidades do sistema tributário e político da monarquia portuguesa. Muito antes da eclosão pública da devassa, ou seja, o processo penal estabelecido nas ordenações do Reino da Coroa Portuguesa para punir os revoltosos, houve 3 processos de devassa. Um deles ocorreu secretamente em Portugal, um comportamento muito similar aos processos que ocorrem nas instituições brasileiras, sem vista dos autos processuais, inquéritos secretos e entre outros processos avessos à Constituição. O historiador Sidney Leite detalha que é muito provável que até membros da coroa portuguesa estivessem envolvidos no movimento de Inconfidência Mineira. Destaque para o governador de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, responsável por executar a ordem da operação fiscal da derrama, ou seja, a cobrança dos tributos devidos à coroa portuguesa, teve um papel suspeito e ambíguo no movimento. As operações de contenção das revoltas foram rigorosas. 12 pessoas encabeçadas pelos movimentos da Inconfidência foram presas e condenadas à forca, entre elas Tiradentes, em 1789, permanecendo 3 anos numa solitária até 1792. No entanto, houve uma reviravolta judiciária que só mesmo no Brasil Colônia e Brasil Império poderia acontecer. Surgiu uma carta da Rainha Maria, a Louca, também conhecida como a Piedosa, que perdoou os 11 condenados à morte, menos Tiradentes, num tempo em que a comunicação entre a metrópole Lisboa e a colônia Brasil demorava em média 70 dias. Uma carta de alto nível, como a da Rainha, passou por cima de todas as decisões processuais no Brasil Colônia. Foi então que Tiradentes foi enforcado em 21 de abril de 1792, tendo seu corpo desmembrado em 3 partes, cada qual enviada para os lugares onde Tiradentes realizou suas propagandas e comunicação com o povo, entre Rio de Janeiro e Ouro Preto. Após décadas de esquecimento, Tiradentes foi trazida à memória da sociedade brasileira pelo movimento republicano, graças a Saldanha Marinho, enquanto presidente da província de Minas Gerais. Posteriormente, signatário ao Manifesto Republicano em 1870, e ajudou na construção da Companhia Paulista de Estradas e Ferro, enquanto também presidente da província de São Paulo. Os republicanos tornaram Tiradentes autor significativo na legitimidade do movimento precursor da independência do Brasil, patriótico, conservador e cristão, sendo retratado como mártir republicano ou até mesmo a imagem de Cristo por ter sofrido uma ressignificação pessoal durante sua prisão e pela sua morte. No entanto, a imagem de Tiradentes que conhecemos hoje, retratada em quadros e pinturas, não faz sentido, pelas peças existentes na época e por ter sido um militar de carreira. Tiradentes não usava cabelos longos e barba. Como já sabem, o canal sofre algumas restrições por conta dos conteúdos sensíveis aqui no YouTube. Por isso eu peço sua doação de qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.